Atenção, pesquisa Genial Quest divulgou uma intenção de voto para presidente da República em 2026. São 4 cenários diferentes, vamos mostrá-los agora para vocês. Vejamos aqui então, já aparecendo aí em tela, eleição presidencial de 2026. No primeiro cenário, nós temos Eduardo Bolsonaro, do PL, está fora da disputa. Nesse caso, Lula... Não, tá certo isso que a gente está mostrando? Solta para mim a pesquisa toda. Vamos ver. Temos Lula com 30%, beleza. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 13%. Na sequência, Gustavo Lima, 12%, nessa pesquisa de intenção de votos da Genial Quest para 2026. Vamos ver o próximo cenário? Agora nós temos Pablo Marçal aparecendo com 11%. Ciro Gomes, PTB, Pablo Marçal, PRTB, Ciro Gomes aparecendo com 9%. Quem mais? Quem mais está? Romeu Zema, do Novo, 3%. E quem mais? Ronaldo Caiado, com 3% do União Brasil. Indecisos, nesta pesquisa, 5%. Branco, nulo, ou falou assim, eu não vou votar em ninguém, não quero saber essa pesquisa, 14% das intenções de voto. Vejamos aqui na próxima tela, nós temos agora Lula, do PT, ele aparece com 28%, nesse cenário com Gustavo Lima, que aparece com 12%. Pablo Marçal, do PRTB, 12% também. Eduardo Bolsonaro, ou seja, nesse cenário, levando em conta a presença de Eduardo Bolsonaro do PL, então nós temos Eduardo Bolsonaro aparecendo com 11%, Ciro Gomes do PDT com 12%, Romeu Zema do Novo com 5%. O que temos aqui agora bom, primeiro temos Ronaldo Caiado ainda aparecendo com 3% das intenções de voto. Ou seja, o cenário anterior que a gente mostrou para vocês não incluía Eduardo Bolsonaro. Neste cenário de agora, inclui Eduardo Bolsonaro do PL. E aí, o número é praticamente igual, de indecisos, 5%, e branco, nulo ou não vai votar, 14% das intenções de voto. Vamos aqui para as projeções de segundo turno? É isso que nós veremos agora? Lula aparece com 32%, Pablo Marçal aparece com 14% das intenções de voto. Peraí. Não, esse é o terceiro cenário. Peraí. Vamos organizar a casinha. Não é segundo turno ainda, certo? É o terceiro cenário. É porque como o TP estava de um jeito, que aí eu fui para outro lugar e aí a âncora ficou... Desculpa existir aí, gente. Já vamos organizar aqui a casinha para eu poder falar tudo certinho para vocês, tá? Esse terceiro o que nós cenário, estamos gente, mostrando. A diferença dele em relação aos dois anteriores é que não tem como candidato ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria assim, nem Tarcísio de Freitas, nem Eduardo Bolsonaro. Então você tem outras opções ali à direita apenas apresentadas como adversários para o presidente Lula. Só para dar uma mãozinha para minha âncora. Obrigada aqui, por existir. Segura na mão de Deus, mais conhecido como Clarissa Oliveira, e vai. Então, no primeiro cenário, Eduardo Bolsonaro estava fora. No segundo cenário, tínhamos Eduardo Bolsonaro. Agora nós vamos para o terceiro cenário, onde Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro não estão na disputa. Lula aparece com 32%, Pablo Marçal 14%, Gustavo Lima 13%, Ciro Gomes 12%. Também temos a próxima tela, Romeu Zema aparece com 5%, Ronaldo Caiado com 4%, indecisos 4%, um pouquinho menos do que nos outros cenários, mas em compensação, branco, nulo e não vai votar sobe para 16%. Por fim, vamos ao quarto cenário de um primeiro turno. Neste cenário estão fora da disputa Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal. Lula teria 33% dos votos, Gustavo Lima, vejam só, temos aí uma subida, hein? Iria para 18%. Ciro Gomes apareceria com 13%. Romeu Zema também teria um aumento, 8% das intenções de votos. Ronaldo Caiado aparece com 4%. Indecisos, 5%.
E brancos e nulos, aí sobe ainda mais, que é a galera que ó, ou vai branco, ou vai nulo, ou não vai votar. Tipo assim, então se não tem meus candidatos, se não tem minha galera, seja minha galera Tarcísio, né, Clarissa? Ah, seja minha galera Gustavo Lima, eu então prefiro não votar em ninguém. Elisa, essa é uma pesquisa que traz pra gente uma série de informações interessantes a respeito do que a gente projeta para a eleição de 2026. Só que ela não consegue dar pra gente necessariamente um cenário fiel, até pela antecedência, mas também pela escolha dos cenários. Por que que eu vou explicar isso? Hoje, quem acompanha a política de perto sabe que um dos principais potenciais ali, candidatos à presidência no lugar de Jair Bolsonaro, caso ele permaneça inelegível, é sim Tarcísio de Freitas. Mas em nenhum momento aqui, nenhum cenário é avaliado o desempenho dele com uma consolidação das candidaturas à direita. O cenário que tem Tarcísio de Freitas, que é esse primeiro apenas, ele traz muitos candidatos de direita. O cenário que está mais consolidado, com menos candidaturas nesse campo, é o quarto, que mostra o candidato com maior potencial, Gustavo Lima. Então, é difícil da gente utilizar isso aqui para dizer, olha, Lula, por exemplo, está favoritíssimo, olha, ele está ganhando de todo mundo. Só que o seguinte, as candidaturas estão muito fragmentadas, os candidatos mais fortes, com maior potencial de votação apontados até agora. No caso aqui a gente tem dois, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, estão em cenários onde há a premissa de uma fragmentação